Filipenses 2, versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. O mundo moderno está cheio de conexões, mas vazio de cuidado verdadeiro. As pessoas aprendem a conversar, mas não necessariamente a amar. Aprendem a se aproximar, mas não a carregar os fardos umas das outras. Em meio a relacionamentos superficiais, agendas egoístas e afetos condicionados, a palavra de Deus apresenta um modelo raro e precioso: o cuidado genuíno pelos outros. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses sobre Timóteo, ele faz uma afirmação extraordinária: a ninguém tenho de igual sentimento. Paulo não elogia a eloquência de Timóteo, nem sua inteligência, nem seus dons ministeriais. O destaque dado a ele é seu coração. Timóteo cuidava sinceramente das pessoas. Essa declaração revela algo profundo. Para Deus, caráter vale mais que aparência espiritual. O Senhor procura homens e mulheres que possuam um coração sensível às necessidades dos outros. O cuidado genuíno nasce de um coração transformado por Deus. Não é interesse escondido atrás de bondade aparente. Não é simpatia temporária. Não é ajuda motivada por reconhecimento. É amor sincero. O termo usado por Paulo comunica a ideia de alguém verdadeiramente preocupado com o bem-estar alheio. Timóteo não cuidava das pessoas por obrigação ministerial. Ele carregava as dores delas dentro do coração. Esse tipo de cuidado é raro, porque exige renúncia. O egoísmo humano sempre tenta colocar o eu no centro. Naturalmente, as pessoas pensam primeiro em seus interesses, seus problemas, seus sonhos e suas necessidades. Porém, o Evangelho confronta essa lógica. O reino de Deus ensina que a verdadeira grandeza está em servir. Cristo foi o maior exemplo disso. O Senhor Jesus não viveu para si mesmo. Ele tocou leprosos, acolheu rejeitados, chorou com aflitos e entregou sua própria vida pela humanidade. O cuidado de Cristo nunca foi superficial. Ele enxergava pessoas onde outros viam apenas multidões. Quem foi alcançado pelo amor de Cristo aprende a amar como Cristo amou. Logo após elogiar Timóteo, Paulo faz uma observação triste. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2, 21. Isso revela uma realidade dolorosa. O egoísmo sempre ameaça o amor cristão. Muitos se aproximam das pessoas enquanto existe vantagem. Outros ajudam esperando retorno emocional, reconhecimento ou influência. Alguns demonstram interesse apenas quando lhes convém. Porém, o amor genuíno permanece mesmo quando não há recompensa. O egoísmo destrói relacionamentos, enfraquece igrejas e endurece famílias. Quando cada pessoa vive apenas para si, o ambiente se torna frio e pesado. O cuidado desaparece e o individualismo domina. Uma das evidências da maturidade espiritual não é apenas o conhecimento bíblico, mas a capacidade de se importar verdadeiramente com os outros. Há pessoas que sabem discutir teologia, mas não sabem consolar um coração quebrado. Conhecem doutrinas profundas, mas ignoram o sofrimento do próximo. Isso revela um desequilíbrio espiritual. O Evangelho não produz apenas crentes informados. Produz pessoas transformadas pelo amor de Deus. Timóteo possuía sensibilidade espiritual. Ele percebia as necessidades das pessoas. Isso é importante porque muitos convivem diariamente com pessoas feridas sem notar suas dores. Há feridas invisíveis em todos os lugares. Existem pessoas sorrindo enquanto enfrentam guerras internas. Há irmãos na fé cansados, desanimados e emocionalmente sobrecarregados. Existem famílias aparentemente fortes que estão desmoronando silenciosamente. O cuidado genuíno enxerga além da aparência. Jesus percebia lágrimas escondidas. Ele via dores que ninguém comentava. Ele discernia o sofrimento oculto nos corações. O cristão maduro desenvolve essa mesma sensibilidade. Isso exige atenção, escuta e compaixão.
Vivemos em uma geração acelerada, onde muitos ouvem apenas para responder, mas poucos ouvem para compreender. Cuidar de alguém exige tempo, exige presença, exige disposição para carregar pesos que não são nossos. Muitas vezes, o maior ato de amor não está em oferecer respostas rápidas, mas em permanecer ao lado de alguém durante a dor. A indiferença é uma das doenças mais perigosas da alma. Quando o coração se acostuma a ignorar o sofrimento alheio, ele começa a se afastar do caráter de Cristo. O sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano passaram ao lado do homem ferido, mas não se envolveram. Eles viram a dor, porém escolheram a distância. O samaritano, entretanto, interrompeu sua jornada para cuidar de alguém desconhecido. O amor verdadeiro sempre interrompe a comodidade. Muitas vezes, o problema não é falta de oportunidade para ajudar, mas falta de disposição para se envolver. Cuidar de pessoas pode ser cansativo. Pessoas decepcionam. Algumas não valorizam o auxílio recebido. Outras respondem com ingratidão. Ainda assim, o cristão não ama apenas quando é correspondido. Ele ama porque Cristo o amou primeiro. A indiferença endurece o coração gradualmente. O perigo é chegar ao ponto de ver sofrimento sem sentir compaixão. Quando isso acontece, algo essencial da vida espiritual foi perdido. O cuidado genuíno não deve existir apenas nos púlpitos ou nos ambientes religiosos. Ele começa dentro de casa. Muitos desejam cuidar de multidões enquanto ignoram a própria família. Entretanto, espiritualidade verdadeira se manifesta nos relacionamentos mais próximos. Cuidar é ouvir o cônjuge com atenção. É dedicar tempo aos filhos. É honrar os pais. É perceber o cansaço emocional daqueles que convivem conosco diariamente. Não adianta demonstrar amor público enquanto se cultiva frieza privada. As pessoas mais próximas de nós geralmente são as que mais precisam do nosso cuidado. Contudo, a rotina pode transformar relacionamentos em simples convivência automática. O cuidado genuíno restaura vínculos enfraquecidos pelo tempo, pela distração e pelo orgulho. O amor bíblico não é permissivo. Cuidar de alguém também inclui confrontar quando necessário. Muitos confundem amor com aprovação constante. Porém, quem ama verdadeiramente não permanece em silêncio diante da destruição espiritual do próximo. Jesus corrigia aqueles que amava. Paulo corrigia igrejas por amor. A disciplina bíblica não nasce da arrogância, mas da preocupação sincera com a saúde espiritual das pessoas. Entretanto, a correção precisa ser acompanhada de graça, humildade e compaixão. Há pessoas que usam a verdade como arma para ferir. Isso não é cuidado, é dureza mascarada de espiritualidade. O cuidado genuíno fala a verdade sem perder o amor. Quem cuida também se cansa. Há pessoas que constantemente fortalecem outros enquanto lutam silenciosamente contra suas próprias dores. Pastores, líderes, pais, mães e conselheiros muitas vezes carregam pesos invisíveis. Até mesmo homens de Deus enfrentaram exaustão emocional. Por isso, quem cuida dos outros também precisa aprender a descansar em Deus. O próprio Jesus se retirava para orar e renovar suas forças. Ninguém consegue derramar continuamente sem ser renovado pela presença do Senhor. Existe um perigo em tentar salvar todos enquanto a própria alma está adoecendo. O cuidado cristão precisa caminhar junto com dependência de Deus. Somente o Senhor possui força inesgotável. Nós somos apenas instrumentos. Em um mundo marcado por competição, frieza e individualismo, o cuidado genuíno se torna um poderoso testemunho do Evangelho. Quando a igreja ama sinceramente, o caráter de Cristo se torna visível. As pessoas podem discutir doutrinas, questionar argumentos e resistir a discursos religiosos, mas dificilmente permanecem indiferentes diante de um amor verdadeiro. O cuidado abre portas para a esperança. Muitas vidas são restauradas não apenas por palavras pregadas, mas por gestos de compaixão, presença e misericórdia. Às vezes, uma oração sincera, uma visita inesperada, uma escuta atenta,
ou uma ajuda silenciosa se tornam instrumentos de Deus para impedir alguém de desistir. Nunca subestime o impacto de um coração disposto a cuidar. Timóteo foi destacado não por fama, mas por amor. Seu diferencial não estava em posição, mas em sinceridade. O reino de Deus ainda procura pessoas assim. Homens e mulheres que não vivem apenas para si mesmos, pessoas capazes de enxergar lágrimas escondidas, cristãos que amam sem interesse, servos que refletem o coração compassivo de Cristo. O cuidado genuíno é uma evidência da presença de Deus na vida de alguém. Quanto mais próximos estamos de Cristo, mais sensíveis nos tornamos às dores humanas. Afinal, ninguém esteve tão cheio de verdade quanto Jesus, e ninguém foi tão cheio de compaixão quanto ele. Que Deus nos livre de uma espiritualidade fria, egoísta e indiferente, e que possamos viver de tal maneira que também se possa dizer sobre nós: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses.